aí, eu aqui, e hoje nós estamos aqui para falarmos de Outlander, filme de 2008, dirigido pelo Howard McKay. É mais um filme desses baseado meio que no Beowulf. As aspas vão ficar bem claras logo. Bom, mas antes disso eu peço para você dar um like, apertar no botão do sininho ali para ter mais notificações, né, depois de se inscrever. Então é isso aí, vamos lá! Muito bem, lançado em 2008, Outlander tem uma premissa no mínimo caótica e bizarra. Uma nave espacial, eu falei de Beowulf, lembre-se que eu estava falando de Beowulf. Uma nave espacial, ela é atacada por um monstro que está dentro da nave já, e ela cai na Noruega em algum lugar. E o cara que sai de lá, né, que é o Kainan, né, interpretado pelo eu tenho dificuldade com nomes, Jim Caviezel. Ele é o protagonista e ele sobrevive a essa queda, né, com o copiloto dele, algum companheiro dele que morreu durante a queda. E assim que ele cai, né, ele tira um aparelho que diz aonde que ele tá na Noruega, em algum lugar abandonado. Esse aparelho também dá para ele o poder de falar a língua nativa dali da região e também algumas informações ali mais básicas. Esse negócio de ele aprender a língua é meio que como se fosse Matrix, sabe? Que eles conseguem introduzir diretamente na mente, né? E é isso aí. Ele vai com o canhão dele procurar um monstro que fugiu da nave e logo ele é abatido por... Ele é, digamos assim, deixado inconsciente ali, acertado na cabeça por algum viking ali, por algum raider ali da região. E ele é capturado. Nisso ele tem que convencer esses raiders de que eles têm que caçar um monstro e não ele. E essa basicamente é a premissa do filme. Ele diz que o monstro é um dragão, né, em referência, né, ao próprio Beowulf, é mais ou menos essa a ideia. O monstro ele faz tanto o papel de dragão como também de Grendel e também de mãe de Grendel, por uma coisa que talvez você veja ali mais pra frente, só não vou spoiler exatamente. Bom, tudo bem, então essa é a premissa. Uma nave espacial caiu na Noruega medieval. Tem duas possibilidades. O filme dá a entender duas coisas, basicamente. A primeira possibilidade que o filme dá a entender é que, de fato, o Kainan é um viajante no tempo que, de alguma maneira, ele caiu ali. A segunda interpretação é que ele é um alienígena mesmo. O problema da segunda interpretação dele ser um alienígena é que, se ele for um alienígena, você cria um problema que é por como que ele sabe daquela região, como que ele tem uma noção ali dos costumes humanos e tal, e como a própria nave tem informações tão detalhadas daquela região. E também como que a nave sabe do ano e de outros detalhezinhos ali, que provavelmente o cara teria que ser um humano viajante no tempo. Se ele é um humano viajante no tempo, qual que é o contexto? Esse mundo futurista ficou muito mais interessante do que o próprio filme que a gente tem apresentado aqui. Inclusive, eu não sei nem por que fazer esse lance dele ser um cara que vem do espaço, porque isso não acrescenta em nada no final das contas, sabe? Ele perde o canhão dele bem rapidamente e no final ele só usa uns pedaços da nave para fazer uma espada que tá inclusive na capa do filme. Então, não entendo, né? Outlander é um filme que eu sempre vi a capa dele também nas locadoras, eu lembrava bastante dele no sentido de ver a capa, mas nunca tinha visto até recentemente, né? E, bom, eu tenho que dizer que ainda bem que eu não vi antes, porque ele é um filme um pouco decepcionante e frustrante. Ele tem uma criatura alienígena bizarra e quase indestrutível que tá caçando todo mundo, né? Por uma vingança aí de uma coisa que eu não vou spoiler exatamente, mas basicamente o protagonista ele matou muitos da espécie daquela criatura, né? Ou é um dos responsáveis, e de certa forma a criatura está se vingando na cabeça dele como se fosse um karma, né? Inclusive tem um momento aqui. Esse protagonista, né, o Kainan, ele é bem babaca, ele é arrogante e ele é bem insuportável, assim. Só que tem um momento que ele tá confessando pra uma outra personagem, digamos assim, confessando os seus pecados, por assim dizer. E porque das aspas eu já vou comentar agora, né? Bom, ele tá confessando que ele matou essas criaturas em um outro contexto bizarro, considerando onde que tá o filme. Só que ele tá conversando e falando isso pra uma viking. Então, raids e matanças e tal são coisas recorrentes. Então, pra ela
dane-se. Então, tipo assim, eu não sei por que ele tá falando isso e não acrescenta muito em nada do que tá acontecendo, honestamente. Inclusive, você ainda fica mais surpreendido de eles realmente terem gastado o orçamento pra fazer cenas desse mundo em que ele matou esses bichos. Porque a gente não vai saber muito sobre esse mundo dele de qualquer forma. Então, é meio desperdício de energia nisso daí. Continuando, como o enredo seria muito tedioso se fosse só essa criatura, então logo mais a gente tem também um ataque ali de inimigos humanos também, que vão ali atacar o grupo deles, que é o grupo do Rotgar, né? O Rotgar também tá aqui, interpretado pelo John Hurt. E também tem o Ron Perlman aqui, interpretando o Gunnar, né? Que é o inimigo do Rotgar aqui no contexto dessa história específica. Bom, então ali o forasteiro, né, o Outlander, o cara que veio do futuro ou do espaço, né, dependendo de como você interpreta, ele tá ajudando eles a combater essa criatura que tem várias trocentas caudas, é imune a dano, só não é imune a fogo e danos de materiais muito avançados, é basicamente essa a ideia da criatura. Só que é o seguinte, o Kainan, ele é um personagem, como eu falei, ele é meio babaca, só que é quase o tempo todo, às vezes ele é bacana. Só que esse bacana e babaca, ele flutua muito ao ponto de você não entender muito aonde que o personagem pisa firme em dizer, não, o personagem é isso aqui, não, ele não é nenhuma coisa nem outra, ele fica flutuando. Ali durante o filme ele fica, digamos assim, como se fosse um cara bêbado andando de um lado pro outro, sabe? Não sabendo direito para onde que você direciona o personagem, o que é bem desagradável considerando que é com ele que a gente acompanha a história toda. Agora, falando da direção aqui, a gente tem alguns combates interessantes e não tem muita vergonha da violência aqui na maior parte do tempo. No entanto, a ideia de colocar essa criatura tão bizarra no filme acaba sendo uma falha, porque o CGI não tá lá para fazer a criatura ser realmente perfeita, né? E você acaba tendo que fazer aquele negócio de fazer as coisas serem muito no escuro e tal, e isso é no mínimo questionável. Só que comparado ao próximo filme que a gente vai cobrir depois, que vai ser o 13º Guerreiro, a escuridão aqui não é tão horrível assim comparado ao que vem depois. Olhando agora do ponto de vista de cenário e figurino e tal, pensando assim no cenário medieval, meio que medieval, meio viking ali, até você compra a ideia. O próprio Rotgar, o trono dele é legal porque ele tem o trono dele, uma árvore atrás, fica parecendo meio como se fosse uma Yggdrasil da vida. Então é interessante isso daí, uma rima visual interessante com a mitologia. Mas tirando esse detalhe, o resto é bem badaras, assim. Eu não gosto muito de vários designs de espada. Eu acho que a gente tem muito desperdício aí de oportunidades, inclusive oportunidades de usar as coisas tecnológicas em conjunção com as questões ali da tribo, ali do grupo de vikings. Então ele tem uma estação tecnológica lá que pode prover para ele muita coisa, mas ele não utiliza aquilo, o que é estranho, porque, de novo, o filme não bate o pé para dizer ele vem do futuro ou ele é um alien. Então se ele viesse do futuro, então beleza, ele não quer usar tecnologia para não interferir na linha do tempo. Se ele é um alienígena, por que ele não usa tecnologia? Porque não importa a linha do tempo, entende? Então é estranho isso daí e desperdício de oportunidade. Mas mesmo assim, o design dele, nos poucos momentos que você vê a tecnologia, é bem tosco assim. Dá pra ver que é um plasticão safado e então não fica tão bacana assim. Partindo ali, né, os diálogos, como eu falei, o personagem ele flutua se ele é muito babaca ou bacana. Então ele fica flutuando de babaca é bacana, babaca é bacana. Então você não tem uma noção exata de onde que ele pisa. Então os diálogos ficam nessa mesma também. Ele é babaca com alguém, ele é bacana com alguém, ele é babaca com alguém. E geralmente você não sente que tem um motivo muito exato para uma coisa ou para outra. Então não funciona muito bem. Agora, falando um pouco assim da trilha sonora, a única música do filme todo que você provavelmente vai ouvir e você vai assim realmente capturar ela e lembrar um pouco mais é a música do massacre dos alienígenas lá que eu sempre esqueço, Marines, uma coisa assim. Quando esses alienígenas estão sendo massacrados num flashback lá, quando ele tá contando lá pra garota, você vai capturar essa música. Essa música lembra um pouco, e eu tenho que dizer que é meio cabuloso porque um ano depois sai Assassin's Creed 2, lembra um pouco a música tema do Ezio, só que, claro, mais baixa, um pouco reverberada, um pouco diferente, mas lembra, tem umas notas assim que lembram a música tema do Ezio, do Assassin's Creed 2, o jogo, né? Dito tudo isso, pra mim a nota de Outlander de 2008
É um retumbante incrível 4 de 10. E ele só é 4 de 10 porque tem cenas ainda de combate entre os humanos, o que dá um pouco de ar, digamos assim, para cenas de ação. Sendo que o roteiro já é bizonho, né? Mas dá um pouco de ar aí para essas cenas em que você luta com outros humanos. Porque a criatura em si é indestrutível, só tem duas formas de vencer, então fica monótono, né? A criatura vem, ela é indestrutível, ela mata um monte de gente. Ela vem, ela é indestrutível, ela mata um monte de gente. Ah, tacamos fogo, daí ela sofreu algum dano. Entende? É um pouco repetitivo porque a criatura ela funciona de uma forma que não dá muita flexibilidade, não dá muitas possibilidades de combate, né? Inclusive sendo a única criatura, tirando mais uma que vai aparecer ali durante ele, que é meio que, ah, meu Deus, olha só como as coisas são, né? Então é isso aí. Se tiver gostado do vídeo por algum motivo, razão, circunstância, eu peço pra você dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho ali para ter mais notificações. Eu peço também que comente aqui para dizer o que você acha de Outlander de 2008. E também aqui na descrição tem os links e inclusive o link para o financiamento coletivo. Caso possa ajudar, eu agradeço muito, porque as coisas realmente estão muito difíceis. Então, valeu e até mais.